ninguém conseguia ficar parado. Aí ela tira o casaco e liga o Kinect pra jogar um Just Dance, e soltou um monte de bolas com asas de uma gaiola pra encantar geral. Ela era tão boa que conseguia juntar os piratas e a marinha ao mesmo tempo. Pra acabar a primeira música, ela aponta pro céu e lança umas chamas coloridas que faz todo mundo ficar de boca aberta. A Uta desce do palco e geral começa a aplaudir, e a mina até chora de tanta emoção. Mas nem tudo são flores, meu parceiro, porque de longe tinha esse cabeça de Frankenstein rangendo os dentes e um bando de vagabundos planejando sequestrar a Uta, porque assim eles com certeza iam ficar muito ricos e famosos. O macaco de borracha pula no palco no estilo Tarzan, e os malandros já acharam que ele também queria levar ela, mas o guri fala que sabia que era ela mesma. É claro que a Uta não fazia ideia de quem que era esse maluco, mas deu uma bela de uma olhada e reconheceu o Luffy na hora. Deu um abraço nele e literalmente todo mundo ficou incrédulo. Como assim eles se conheciam? Eles estavam rachando o bico lá da plateia e reconheceram o quinto imperador, mas falam que não pode ser ele porque a Uta nunca se misturaria com essa escória dos piratas. A Robin pergunta se o Luffy conhece a Uta, e o Sanji fica pistola que ele devia ter apresentado ela pros amigos. O Luffy manda eles relaxarem porque ela é filha do Shanks, mas ela faz uma cara de susto e a plateia inteira vai à loucura. Como assim ela é filha de um imperador pirata? E logo o imperador pirata que atacou aquela cidade no passado? E a menina já fez uma cara de eita moleque maldito. Foi só o Luffy abrir a boca que já apareceu um bando de vagabundo falando que se ela é mesmo a filha do Shanks, deve ser a maior fraqueza dele. Eles queriam levar ela, mas não passavam de um Zé Manés, porque o verdadeiro perigo chegou igual um meteoro no palco. Era um Charlotte Oven e a bruxa da Brulé falando que essa garota é refém deles agora. Ela abre um portal na barriga e nasce um monte de filhote de cruz credo. O Helmepo já queria ir lá pra resolver as coisas, mas um cara do cabelinho rosa manda ele esperar, porque o Sanji e o Brook já chegam falando que não vão deixar esses cafajestes acabarem com esse lindo show. O Zoro já corta a bola roxa de um pirata, enquanto o Brook fazia um strike. Até a Nami e o Chopper foram proteger a Uta, e o Jinbe chegava surfando numa baleia de água. O Frank aproveita pra pegar o cabelo de fogo de surpresa, e o Luffy socava geral de uma só vez. A Robin e o God Soap já preparavam um combo sinistro pra dar cabo daqueles lazarentos, mas a Uta levanta a mãozinha e manda todo mundo parar. Ela agradece o bando do Luffy pela ajuda, mas agora acabou a briguinha. O Narebas fala que eles estão querendo sequestrar ela, e esse gorila não tava muito afim de bater papo não. A guria fala que vai perdoar o crime de todos eles e manda eles se juntarem a ela para fazer esse show espalhar felicidade pro mundo todo. Mas é claro que todo mundo começa a rir dessa menina inocente. Mardito coloca a espada no pescoço dela e o Luffy já ia meter a porrada nele, mas a Uta fala pra ele ficar de boa porque todo mundo veio aqui pra ouvir ela cantar. Mas eles são piratas, né? E falam que tem coisas muito mais importantes pra fazer do que ouvir uma pirralha cantando BTS. Nesse caso ela fala que é uma pena, mas vai ter que cantar pra eles. E começa a brotar um monte de florzinha e coração neles. Coloca uma armadura de ouro e sai voando enquanto canta. Todo mundo pula pra cima dela de uma vez, mas são mandados pra longe. O moleque de borracha ia proteger ela do Oven, mas ela ataca a bola neles e separa os dois. E prende esses safados num casulo pra botar eles no seu devido lugar. Os chapéus de palha ficam de queijo caído porque ela cantava demais. E ainda deu conta de todos os piratas sozinha. A plateia inteira começou a comemorar e o Luffy fala que ela ficou muito forte. Então a gurizada sai do palco e ela fala que tem um anúncio muito importante. Só que dessa vez o show vai ser eterno e nunca vai acabar. Aí é claro que todo mundo vai à loucura, né? Eles só não sabiam que ela tava levando isso ao pé da letra. Manda os piratas, a marinha e o governo mundial nem pensarem em atrapalhar o show dela, senão vão pagar as consequências. E foi só falar do diabo que eles apareceram. Os 5 Goroseis do governo mundial estavam assistindo tudo pela TV, falando que o Shanks tinha mesmo uma filha. Então quer dizer que ela também faz parte da família Fingerland? Essa família ainda é um mistério, mas existe um dragão celestial chamado Garling Fingerland. Então se o Shanks é um Fingerland, pode ser que ele seja filho desse Tenryubito e um membro da família real. Comenta aí se você acha que o Shanks é realmente o herói ou acha que ele pode ser o verdadeiro vilão da história. Os 5 velhos estavam com medo de um tal de Tote Música, falando que se essa criatura despertar, o mundo já era. O Akainu também tava tremendo na base, e o Kizaru fala que não tem pra que tudo isso, já que ela é só uma garotinha, mas o padeiro manda ele parar de subestimar o inimigo, já que ela tá em Elegia, a ilha da música, onde foi selado o tal do Tote Música. Então a Akainu manda enviarem todos os navios da marinha pra investigar essa parada. Lá no show, a Uta saiu voando e distribuindo comida e brinquedos pra todo mundo, falando que aqui eles podem comer, dançar, cantar e se divertir à vontade, porque a nova era vai ser demais. E eu não sei de onde ela tira tanto dinheiro pra distribuir isso, porque o preço da picanha, meu amigo. A tropa da Big Mom também tava assistindo o The Voice Brasil e falando que precisa capturar essa pirralha, já que ela é filha do Ruivo. O esquisito do Perospero falando que vai lamber ela toda. E o Katakuri chega boladão falando que vai pra Elegia, porque não pode ficar só olhando a irmã dele nesse estado. Engraçado que ele cagou completamente pro Oven, só ligou pra bruxa da Brulele. Esse lugar era um paraíso pra cozinhar, e o Zoro tava amando a cachaça que a Uta armou pra ele. A Nami já queria que ela fizesse uns tesouros infinitos pra ela, e o Sanji achou um cogumelo esquisito no meio da comida e jogou no lixo. A interesseira pergunta se o Luffy sabe qual que é a habilidade da Uta, e o guri fala que ela sempre foi muito boa de gogó. É a própria Taylor Swift, e foi só falar dela que a menina espalmou no navio, perguntando se eles estão se divertindo. Eles falam que esse lugar é o próprio paraíso e ela fica feliz da vida, mas manda o Luffy tirar aquele chapéu ridículo e ele fica boladão. Desafia ele pra uma disputa igual nos velhos tempos, e o moleque fala que ela não queria ganhar dele. A Uta já fica furiosa, gritando que ela já ganhou 183 vezes dele, mas ele fala que foi ele que ganhou 183 vezes dela. A Nami pergunta se é um desafio, e a irmã do Todoroki
milhão de desafios. Atirar facas, braço de ferro, pensa numa criançada maldita. Então ela desafia ele pra ver quem come os frango frito mais rápido. Só que ela invoca o chifrudo do seu pai que vem correndo a milhão. O Luffy já tava quase ganhando, mas ela ofereceu um copo de suco de maracujá gigante e ele aceitou na maior inocência. Aí ela termina de comer e vaza dali pra não tomar a chifrada por trás. Os jurados falam que a Uta ganhou e o macaco de borracha começa a se afogar. Família, pra você ver como é que é as coisas. Tô desde a 1h da tarde trabalhando, fazendo meu corre, dando meu melhor no semáforo, no sol quente. Começa a se afogar, mas ela teleporta ele de volta, falando que esqueceu que ele também comeu uma Akuma no Mi. Ele fala que foi trapaça, mas moscou cheirou cocô, parceirão. Ela gruda no Luffy e fala que ela venceu, então manda ele falar onde é que tá o Shanks. O moleque mete um sei lá, mas ela fala que ele tá com o chapéu dele, como assim sei lá? E ele fala que só tá tomando conta. A Nami interrompe os dois e pergunta como é que eles se conheceram. Então o Luffy fala que ela apareceu com o Shanks e o bando dele lá na Vila Fuxa, sua terra natal, 12 anos atrás. Os dois não sabiam nem limpar a bunda sozinhos, mas viviam se desafiando. Eles iam fazer o famoso desafio do frango frito, e a Makino manda eles pararem porque iam se engasgar. Mas o Shanks aparece falando pra deixar a molecada brincar, porque isso aí era um desafio muito sério. O Luffy sempre começava ganhando, mas ela dava o suco pra ele, saía na frente e o pivete tomava uma cabeçada por trás. Eles brigavam pra ver quem era o melhor pirata e iam até sair na porrada. Mas o Shanks interrompe os dois que grudam nele igual o bicho preguiça. O Luffy fala que também quer entrar pro bando do Shanks, mas o Ruivo fala que ele não é tão bom igual a Uta pra proteger o navio. E a guria vai até cantar de felicidade por amassar o Luffy outra vez. Então ela começa a cantar e todo mundo fica na maior paz e felicidade. Mas geral cai no sono e o Luffy fala que agora é ele que vai cantar. Aí ele lembra que teve um dia que ela sumiu do nada. Ele sempre esperava o bando do Shanks voltar todo animado, só que uma vez chegou todo mundo boladão e ele foi correndo perguntar pra Uta como é que foi a aventura. Mas ela não aparecia de jeito nenhum. E o pivete perguntou pro Shanks onde é que ela tava. Então o Ruivo fala que tá tudo bem. Ela só saiu do navio pra virar uma cantora famosa. E hoje ela tá aí, batendo 20 milhões de views no Spotify por dia. Ela pergunta pro Luffy o que é que ele tá fazendo da vida. E ele fala que é óbvio que ele virou um pirata, né? Mas ela fala pra ele sair dessa vida e geral já faz uma cara de susto. Fala que os amigos dele são seus fãs, né? Então se todo mundo viver aqui, eles podem ser felizes pra sempre. Mas o guri cagou e andou e a menina manda ele não ignorar ela. O Luffy fala que foi muito legal ver ela de novo e agradece pelo churrasco. Mas agora ele vai tirar um ronco lá no Sunny. Só que ela começa a bater os pezinhos e falar que ele não vai embora não. Na verdade, todos eles vão ficar ali pra todo sempre. O Zoro pergunta se ela bateu a cabeça e a Nami agradece o convite. Mas fala que não dá pra ficar ali pra sempre, né? Só que a Uta mete uma nota musical na boca da Nami que manda ela voando pra longe. O Sanji já fica preso junto com ela e a cantora fala que encontrou mais piratas estragando o show. A plateia começa a gritar e ela fala que vai acabar com esses piratas por eles. Começou a fazer uns polichinelo e todo mundo bate palma. O Zoro fala que não tá nem aí se ela é amiga de infância do Luffy. Vai cortar essa maldita agora mesmo. E eu falei que ela não tava brincando quando disse que o show ia durar pra sempre, né? Do nada a mina saiu de best friend pra inimiga. O Zoro cortava aqueles cavaleirinhos no meio e o Jinbe metia um karatê dos homens peixe pra explodir geral. Mas eles não paravam de aparecer por nada. Ela vai falar pro Luffy que ele não pode ser um pirata. Se quiser continuar sendo seu amigo, é bom ele desistir de tudo aqui e agora. Então ele manda ela parar com esse papinho sem graça, porque ele não vai desistir de coisa nenhuma. E ela fala que se ele não vai lutar, ela vai. E começa a lançar os lasers do Alok pra cegar o Chopper e o Sop. Meteu um Rebolation e mandou mais soldados pra cima do Chapéu de Palha. O Luffy se defende e manda ela parar com essa brincadeira. Mas agora quem tá ignorando é ela, meu parceiro. Continua cantando um funkão estralando na orelha, enquanto o Chapéu de Palha bate um de frente com aquele exército de Zé Ruela. Tava botando pra quebrar e mandando a dancinha do Tico-Teco. Até que ela sozinha conseguiu prender o bando todo, igual um bando de criança. Capturou o Luffy num casulo e finalizou com estilo, falando que não vai deixar ele ser o rei dos piratas. Pergunta o que a plateia acha de gente dessa lá, e aí é claro que todo mundo odiava, já que eles perderam tudo por causa dos piratas. O Sop até tentou falar pra ela esperar, porque o Luffy não faz esse tipo de coisa. Mas era tarde demais, parceirão, porque o macaco de borracha toma um banho de água do mar e cai no chão igual bosta. O Helmepo já queria quebrar aquela menina como se tivesse alguma chance, mas o Kobe manda ele relaxar de novo, porque eles tinham que se preparar pro que vai acontecer. Até o Bartolomeu aparece pra defender o Luffy com a sua barreira impenetrável, mas fala que a Uta é forte demais pra eles vencerem. Ela vai lá, ri da cara deles, mas do nada os dois desapareceram e brota uma pedra no lugar deles. Cê sabe muito bem de quem que é essa habilidade, né, seu safado? Ron Shambles. E a Uta fica full pistola porque tinham outros piratas escondidos no show. O Lau teleportou os dois pra cima de uma ponte e o Cabelo de Mato começa a zoar ele, falando que o Barbutão também é fã de K-pop. Mas o Lau fala que é claro que não. Ele só tava acompanhando o B porque é fã de carteirinha. Fala que se eles não conseguirem descobrir a habilidade daquela garota, eles estão tudo lascados. Mas o Luffy fala, relaxa, eu já ganhei 184 vezes dela. Mas é só falar no diabo que ela apareceu em cima deles. A rapaziada queria meter o pé, mas ela mandou o cerco inteiro atrás deles. O
Kobe e o Indiana Jones aí estavam infiltrados no meio dos fãs, mas eles estavam com grandes problemas porque o Dendemushi da Sword não estava funcionando e a Uta estava prestes a executar o grande plano dela. Até a Cypher Pool tava atrás dessa menina encapetada e tudo que eles podiam fazer era juntar forças. O Bartolomeu dá de cara na parede enquanto carregava o Luffy. O Lau manda eles parar de enrolar e fugir logo. Tinha soldado voando pela ilha inteira atrás deles e aquele velho Frankenstein aparece mandando eles se esconderem na casa dele. Esse aí é o Gordon, o antigo rei de Elegia. O Bartolomeu diz que nunca viu ninguém morando nas casas e o Lau fala que antigamente esse era o maior reino musical do mundo. Mas um dia a ilha foi atacada por um pirata muito famoso e desapareceu do nada. O velho zumbi fala que ele que criou a Uta em Elegia, porque os dois foram os únicos sobreviventes daquele ataque. Ela sempre cantava pra lembrar dos velhos amigos e o zumbizão criou ela pra ser a maior cantora do mundo. Até que 2 anos atrás ele encontrou um novo tipo de Dendemushi que permitia que ela cantasse pro mundo todo. Ela ganhou um monte de fãs, mas percebeu que o mundo lá fora tava cheio de guerras por causa dos piratas. Então o velhote pede pro Luffy impedir ela de realizar seu plano maligno, pelo amor de Deus, que já tinha começado com o show ao vivo. Do nada o Beppo se transformou num recém-nascido e a Uta pergunta o que é que o Gordon tá fazendo junto com esses piratas. O Luffy pergunta por que é que ela saiu do bando do Shanks, já que ela queria tanto ser a estrela dos piratas do Ruivo, mas ela manda ele calar a boca porque ela não queria mais ouvir falar do Shanks. Lança um vento tão forte que derruba o velho Kadu que rouba o chapéu de palha. Fala pro Luffy esquecer essa idiotice de rei dos piratas e chapéu do Shanks e manda ele viver ao lado dela pra sempre. E é claro que o guri recusou, né? Então a Uta fala que tá tudo bem, porque a nova era não precisa de um lixo como ele. Ia mandar todo mundo ali pra jogar no Vasco, mas o Lau salva eles de novo. Ela já fica pé da vida, mas cria outro desafio pra ver quem encontra os piratas primeiro. O Luffy mandava o Lau largar ele porque ele precisava recuperar o seu chapéu, mas agora não é hora pra isso. O Lau tava levando eles pro outro lado da ilha porque ali tava cheio de marinheiros e agentes da Cypher Pool. Então eles queriam forçar alguém a contar o que era esse poder da Uta. Mas o Lau deu uma paradinha pra coçar o saco e o Bartolomeu não percebeu. Então desceram rolando a ladeira e quicando pela cidade inteira. Se esconderam dos guardas e desceram até parar no porto. Lá na igrejinha, a Uta perguntava pro Gordon se ele ia ajudar ela a realizar o seu grande plano. Mas o velho não queria nem a pau. Falou que a marinha e o governo não iam permitir que ela fizesse isso. Mas ela prendeu o zumbizão na parede e falou que tá tudo bem, porque ela tinha aquilo ali, o famoso Tote Música. Uma partitura tão perigosa que deve ter uma música da MC Pipoquinha ali. Mas comenta aí o que você acha que vai ser esse grande plano da Uta. Lá no porto, o Luffy e o Bartolomeu estavam desesperados porque o Sunny não tava lá. Até que apareceu um filhote de leão falando que ele é o Sunny. O bicho parecia mais era um Pokémon e o Luffy ficou maluco. Tinham 10.000 tropas da marinha chegando em Elegia procurando pelos inimigos, mas não achavam em lugar nenhum. O vice-almirante Momonga chegou no show, mas estava todo mundo caído no chão, tanto a marinha quanto os piratas. Mas a Uta chega falando que eles não foram de base, só tão tirando um ronco, só que eles nunca mais iam acordar. E se esses marinheiros matarem elas, as almas deles vão desaparecer pra sempre. O Fugitora fala que sabe muito bem como funciona a habilidade da Akuma no Mi dela. Então a Uta fica aliviada que não vai ter que explicar. O Segeta pergunta se aquele cheiro era do cogumelo Desperta, um cogumelo que não deixa a pessoa dormir e uma hora ela acaba batendo as botas. Ou seja, ela queria virar presunto e levar todo mundo junto com ela, mas falou que a alma era mais importante que o corpo. Então todos eles vão ser felizes pra sempre na nova era. Os marinheiros colocam um fone de ouvido pra que o poder da Uta não tivesse efeito, mas ela fala que agora é tarde demais. O Kobe e o Helmepo vêm voando a milhão pra atacar a marinha, e eles estavam claramente sonâmbulos. A Uta chama os seus fãs pra dar conta desse povo malvado que tá atrapalhando a festa. O Fugitora manda não machucarem eles porque são só civis que estão sendo controlados. Mas esses mesmos civis começaram a arrancar os fones de ouvido e a Lady Gaga começou a cantar. Só de ouvir a voz dela, o